As conspirações têm sido parte da história da humanidade, e muitas delas remontam a épocas antigas, enquanto algumas são comprovadamente falsas, outras persistem como mistérios não resolvidos. Neste vídeo, exploraremos 5 conspirações antigas, analisando sua possível veracidade e o legado que deixaram ao longo dos séculos. A história de Júlio César, um dos líderes mais proeminentes do Império Romano, foi marcada por uma conspiração política que culminou em seu trágico assassinato em 44 a.C. César era uma figura controversa e poderosa, conhecida por suas reformas políticas e militares, que levaram ao aumento de sua influência e poder em Roma. Apesar das evidências históricas apontarem para uma conspiração liderada por políticos romanos, como Brutus, Tácio e outros senadores, a extensão e motivação dos envolvidos no complô ainda são debatidas pelos historiadores. Acredita-se que a conspiração tenha sido motivada pelo medo de que Júlio César estivesse acumulando poder excessivo e que pudesse transformar a República Romana em uma monarquia sob seu domínio. Além disso, muitos senadores sentiam-se ameaçados por suas reformas e pela crescente lealdade do exército a César, em vez de a própria República. Em 15 de março de 44 a.C., durante a sessão do Senado Romano, Júlio César foi cercado por um grupo de conspiradores e esfaqueado repetidamente até a morte. Seu assassinato levou a uma série de conflitos políticos e guerras civis que resultaram eventualmente na ascensão de seu sobrinho, Otaviano, como o primeiro imperador romano, conhecido como Augusto. A morte de Júlio César marcou um ponto de inflexão na história de Roma e na transição da República para o Império. Seu legado continuou a ser debatido e sua figura ainda é objeto de fascínio e estudo pelos historiadores e entusiastas da antiguidade. Embora a conspiração contra Júlio César seja um evento histórico bem documentado, certos aspectos permanecem incertos e sujeitos a diferentes interpretações ao longo dos séculos. As motivações, os envolvidos e os detalhes exatos da conspiração ainda são discutidos e pesquisados pela comunidade acadêmica, garantindo que a história do grande líder romano continue a intrigar e inspirar gerações futuras. A morte repentina de Alexandre o Grande, em 323 a.C., após suas campanhas militares que estenderam o Império Macedônico por vastas regiões, gerou diversas teorias conspiratórias que sugerem um envenenamento ou assassinato, embora a explicação oficial aponte para uma febre causada por malária. A incerteza ainda persiste entre os historiadores em relação à possibilidade de uma conspiração para eliminar o famoso líder militar e político. Alexandre, conhecido por suas conquistas notáveis e a expansão do Império Helênico, faleceu em Babilônia com apenas 32 anos de idade. Sua morte deixou um vácuo de poder e desencadeou uma série de disputas pelo controle de seu vasto reino. As teorias conspiratórias sobre a morte de Alexandre baseiam-se em diferentes relatos históricos e nas intrigas políticas da época. Alguns sugerem que a conspiração pode ter sido arquitetada por generais ou nobres ambiciosos que almejavam tomar o poder em suas respectivas regiões do Império. Outros apontam para o envolvimento de figuras próximas ao próprio Alexandre, incluindo membros de sua guarda pessoal. No entanto, a falta de provas conclusivas e a natureza complexa dos eventos da época tornaram difícil confirmar ou refutar essas teorias. Os relatos históricos da morte de Alexandre são baseados em fontes antigas e podem conter viés e interpretações diversas, contribuindo para a incerteza que perdura ao longo dos séculos. A explicação oficial da morte de Alexandre, atribuída a uma febre relacionada à malária, é sustentada por alguns historiadores, uma causa mais plausível, dadas as condições de saúde e a falta de higiene na época. No entanto, outros continuam a questionar e investigar a possibilidade de uma conspiração
considerando a influência e os interesses envolvidos no Império após a morte do grande conquistador. Em suma, a morte de Alexandre o Grande permanece como um dos mistérios mais intrigantes da história antiga. A ausência de evidências conclusivas mantém o debate vivo, garantindo que seu legado como líder visionário e conquistador continue a fascinar e inspirar gerações futuras. No século XVII, na Inglaterra, surgiu uma trama conhecida como Conspiração da Pólvora, que teria sido planejada por um grupo de católicos ingleses, com o objetivo de assassinar o rei protestante James I e membros do parlamento durante a abertura da sessão de 5 de novembro de 1605. A trama ficou notória por sua tentativa de atentado, que envolvia explosões usando barris de pólvora armazenados sobre o parlamento. Os conspiradores, liderados por Robert Catesby, visando restabelecer a influência católica na Inglaterra e aliviar a perseguição religiosa contra os católicos, a trama foi meticulosamente planejada, mas acabou sendo descoberta antes de ser concretizada, graças a uma carta anônima enviada a um membro do parlamento, advertindo-o a não comparecer à sessão. As autoridades reagiram rapidamente e prenderam Guy Fawkes, um dos principais conspiradores, enquanto ele guardava a pólvora sobre o parlamento. A descoberta do atentado frustrado desencadeou uma série de prisões e as execuções dos conspiradores, incluindo Catesby. Desde então, todo dia 5 de novembro, a Inglaterra comemora o Bonfire Night, Noite das Fogueiras, lembrando o fracasso da conspiração da pólvora com fogos de artifício. No entanto, ao longo dos anos, algumas teorias sugeriram que a trama da conspiração da pólvora pode ter sido exagerada para reforçar a perseguição aos católicos na época. A ideia de que a conspiração foi usada como justificativa para intensificar a discriminação religiosa é baseada em interpretações históricas e na consideração de motivações políticas por parte das autoridades na época. A controvérsia em torno da conspiração da pólvora persiste até hoje, com historiadores e estudiosos debatendo sobre a verdadeira natureza e extensão do complô. A narrativa histórica oficial retrata a trama como uma tentativa real de assassinato, mas as teorias alternativas continuam a levantar questionamentos sobre o contexto político e religioso da Inglaterra no século XVII. A complexidade desse episódio histórico serve como um lembrete dos desafios enfrentados ao longo de tentar desvendar eventos do passado e suas motivações subjacentes. A morte de Cleópatra, a lendária rainha do Egito, é um dos eventos mais enigmáticos, controversos da história antiga. Segundo a versão oficial, Cleópatra teria cometido através da picada de uma serpente venenosa, conhecido como Áspide, após a derrota de seu amante Marco Antônio pelas forças de Otávio, e mais tarde se tornaria o imperador romano Augusto. Após a derrota na Batalha de Accio em 31 a.C., Cleópatra e Marco Antônio foram forçados a se refugiarem em Alexandria, onde enfrentaram um cerco das tropas de Otávio. Diante da iminente captura e humilhação pública, Cleópatra teria optado pelo como uma forma de preservar sua dignidade e evitar a submissão aos romanos. Contudo, ao longo dos séculos, surgiram especulações e teorias alternativas sobre a morte da rainha egípcia. Alguns estudiosos e historiadores sugerem que a versão oficial pode ter sido influenciada pelo desejo de apresentar Cleópatra como uma mulher corajosa. Outras teorias afirmam que sua morte pode ter sido orquestrada por inimigos políticos, especialmente aqueles interessados em acabar com seu poder e influência política no Egito. Seguindo essas conjecturas, Cleópatra teria sido assassinada a mando de Otávio ou por membros de sua própria corte, que buscavam garantir sua lealdade ao novo regime romano. A falta de registros históricos detalhados sobre a morte de Cleópatra e as diferentes interpretações das fontes históricas têm contribuído para a perpetuação do mistério
em torno desse evento trágico. A figura cativante e complexa de Cleópatra continua a despertar fascínio e especulações, tornando sua morte um dos enigmas mais intrigantes da antiguidade. A verdade sobre a morte de Cleópatra pode nunca ser completamente esclarecida, e talvez seja a aura de mistério que continue a envolver a história dessa mulher notável, cuja vida e legado ecoam até os dias de hoje. A lenda do rei Arthur e seus nobres cavaleiros reunidos em torno da Távola Redonda é uma das narrativas mais famosas e intrigantes da literatura medieval. Nessa história épica, o rei Arthur liderava uma corte de bravos cavaleiros em busca da justiça e da paz no reino de Camelot. No entanto, a traição de Ser Mordred, sobrinho de Arthur, representa um exemplo marcante da conspiração dentro desse cenário lendário. Conforme a trama se desenrola, a lealdade de Ser Mordred é posta em dúvida, e ele é descrito como um antagonista ambicioso e ardiloso. A traição de Mordred envolve a busca pelo poder e desejo de usurpar o trono de seu próprio tio, o rei Arthur. A conspiração de Mordred culmina em uma batalha épica, a Batalha de Camlan, onde ambos se enfrentam em um duelo mortal. A história da traição de Ser Mordred, a Távola Redonda, é uma representação clássica de intrigas e conspirações políticas que permeiam muitas narrativas medievais. Essas lendas têm o poder de suscitar reflexões sobre a natureza humana, a ambição desmedida e a traição, mesmo em contextos heróicos e nobres. Embora a história da Távola Redonda e a traição de Ser Mordred sejam parte da rica tradição de literatura medieval, elas também podem ecoar na compreensão das intrigas e conspirações que marcaram muitos períodos históricos. Essas lendas atemporais continuam a capturar a imaginação das pessoas, lembrando de que a ambição e a traição são aspectos intrínsecos da condição humana, independente da época ou local em que se passa a narrativa. As conspirações antigas podem nunca ser totalmente esclarecidas, permanecendo como mistérios ao longo dos séculos. Embora algumas delas tenham sido provadas como mitos ou lendas, outras continuam a despertar dúvidas e debates. É importante lembrar que a história nem sempre é clara e definitiva, e que as narrativas podem refletir tanto fatos quanto a imaginação e a crença dos períodos em que surgiram.